Amigos queridos, em nome de Jesus nos reunimos uma vez mais, relembrando os primeiros cristãos que no alvorecer de cada dia se reuniam em torno das Sagradas Escrituras, dos feitos do Mestre amado, dos exemplos vivos do seu amor. Nós, nesta hora, Senhor, nos recolhemos para simplesmente orar, confiantes de que a prece alcança corações amantíssimos que vêm ter conosco, trazendo alento e esperança aos corações em desalento, aos corações abatidos pelos sofrimentos, que vem levar o lenitivo da esperança a toda a humanidade da terra, que estas caravanas espirituais, arregimentadas pelo seu amor, Senhor, alcance a multidão dos aflitos que nos reconhecemos ser. Que as infinitas bênçãos possam envolver a toda a humanidade da terra, nós outros, Senhor, nesta casa bendita, casa de trabalho. Aqui estamos recebendo espíritos amantíssimos que solenemente se apresentam em seu nome, responsáveis por este Evangelho. E assim, amigos queridos, pacificados, iniciamos as primeiras reflexões do Evangelho nesta manhã. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos queridos. E que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10º, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Esse capítulo transita por inúmeros valores que começam na mansuetude, na pacificação e na humildade, para chegarmos à compreensão do perdão das ofensas. E esse item diz assim: Espíritas, não ouvideis jamais de que tanto por palavras como por ações o perdão das injúrias não deve ser uma palavra vã. Se vós vos dizeis espíritas, sede-o, pois. Ouvidai o mal que se vos pôde fazer, e não penseis senão uma coisa, o bem que podeis realizar. Vamos compreender que aqui é uma mensagem de Simeão, e ele diz que se nós nos denominamos espíritas, porque aos espíritas que ele está se dirigindo, que nós possamos ter uma coerência entre a palavra e a ação. Porque se no nosso dia a dia, entre a palavra e a ação, ou entre o pensamento, o sentimento e a ação, que são as mesmas realidades, se nós não tivermos uma coerência com os postulados da doutrina espírita, não somos espíritas, somos simpatizantes. Porque o espírita, tanto por palavras como por ações, o perdão das injúrias não deve ser uma palavra, ou não deve ser uma tentativa dessas que a gente prorroga infinitamente, as transformações que não se fazem a encarnações, porque aquilo que nós conhecemos da doutrina espírita ainda não é um conhecimento, é uma informação, que nos são simpáticos, mas quando o conhecimento
ele é a experiência, se traduz, né, pela experiência do que a gente já sabe, aquilo modifica a nossa estrutura íntima. Então, ele está dizendo, o perdão, que os espíritas precisam vivenciar na sua intimidade. Então, olha só. Se vos dizeis espírita, sede-o. Ouvidai o mal que se vos pôde fazer. Então, realmente não se abater pelo mal que nos façam e ficarmos atentos ao quê? Ao todo o bem que já podemos realizar. É uma inversão de polaridade, assim, se nós entendermos profundamente o que os espíritos estão dizendo, né? Não se importar, por quê? Porque o verdadeiro espírita, segundo o Evangelho, já é o espírito que dá testemunhos de fé. Ora, o que é a fé? A fé é a experiência do conhecimento, na forma do testemunho. Séculos experienciados, aquilo forma a nossa fé sob algum aspecto. Então, para o perdão, há necessidade da fé. Porque o espírito ligado à fé, ele é um espírito destemido. Ele é um espírito encorajado para atingir os objetivos da sua existência na Terra. Ele é um espírito dado a testemunhos e não recua, nem se exaspera. Então, quando recebe uma injúria, aquilo não o fere porque ele está muito mais atento em fazer o bem do que de receber o mal. Ora, vamos trazer para nós. Se nós estivermos muito mais atentos no nosso dia a dia em fazer todo o bem possível, o espaço para receber o mal não existirá, porque a nossa frequência vibratória estará altíssima. E quando umas das pessoas da nossa convivência nos desafiam, nós teremos esse olhar que Jesus está nos ensinando, o olhar limpo que vem do coração puro. E quando olhamos com o coração puro, o olhar limpo, nós vamos compreender o momento que o outro está em crise, que o outro está em desajuste, que o outro está em desequilíbrio. E seremos até capazes de socorrê-lo ao invés de nos paralisarmos nas mágoas, nos ressentimentos, nos rancores e nos processos vingativos que se derivam dessas emoções. Então, olha só, aquele que entrou nesse caminho, dele não deve se afastar, mesmo pelo pensamento. Porque sois responsáveis pelos vossos pensamentos, que Deus o conhece. Então, quando a proposta é estar no bem, nós somos espíritos que perdoamos, porque a compreensão extremada, a indulgência vem de espíritos trabalhadores com a fé estruturada, que estão dispostos a socorrer mesmo aqueles que nos ofendem e nos caluniam. Essa é a proposta do espírita, o trabalhador espírita cristão, vamos dizer assim. Os nossos pensamentos, eles são explícitos para a espiritualidade. E nós estamos chegando num tempo, inclusive nas casas espíritas desse novo tempo, que não adianta nós sermos perturbados e fazermos o faces do bonzinho, do trabalhador, do que está empenhado. Isso não é ser espírito espírita. E nós temos que perceber isso em nós, né? Esse tempo já passou para nós. O momento é outro. Então, em função disso, nós vamos iniciar uma mensagem de Emmanuel, que está no livro Estude e Viva, é no exame do perdão. Olha que interessante, né? Observemos o ensinamento do Cristo acerca do perdão.
Note-se que o Senhor afirma convincente: se vosso irmão agiu contra vós, né, reconcilie-te. Então, nós estamos falando, em especial nesse item de Simão, sobre o espírita, né, que precisa realmente dar esse testemunho de coerência, que isso quer dizer que Jesus principia considerando-nos na condição de pessoas ofendidas, porque é muito interessante a gente querer ser o ofendido, fazer questão de ser o ofendido, porque isso nos vitimiza, e nos vitimizando, nós não nos sentimos em condições de transformação, de aquisição de valores. Então, dentro do pensamento imaturo é assim: olha, eu sou vítima, coitado de você que me ofendeu, eu sou vítima. Então, se eu sou vítima e alguém me ofende gratuitamente, alguma coisa na justiça divina não está batendo. Então, Jesus deixou que nós nos percebêssemos incapazes de ofender as pessoas, que fôssemos pessoas ofendidas. Ensina-nos a compreender os semelhantes, crendo-nos seguros no trato fraternal. E aí diz Emmanuel: nas menores questões de ressentimento, sujeitemo-nos a desapaixonado autoexame. Isso que é o tempo de agora, né? Nós vamos tirar as cascas e dizer por que mesmo que eu não quero fazer mudanças, construir o perdão. Eu não quero porque eu tenho prazer de ficar como estou. Isso vão levar séculos. Mas como que seria esse exame que Emmanuel nos convida, desapaixonado autoexame? Quem sabe, uma reflexão, hein? A reação surgida contra nós terá nascido de ações impensadas, desenvolvidas por nós mesmos? Essa é a questão. A reação do outro guarda sintonia com o que eu estimulo. Então, a reação surgida contra nós terá nascido de ações impensadas, dissociadas da razão, desenvolvidas por nós mesmos. Se do balanço de consciência estivermos em débito com os outros, tenhamos suficiente coragem de solicitar-lhes desculpas, diligenciando sanar a falta cometida e articulando o serviço que nos evidencia o intuito de reparação. Então, vocês vejam que sem a consulta à consciência, todas as interpretações que fazemos do outro ou de nós mesmos são equivocadas. Então, se nesse balanço estivermos em débito para com os outros, a coragem da fé para não só pedir desculpas, porque esse é um gesto externo, mas para agir reparando o mal que tenhamos feito. E aí a pessoa vai revidar: farei o bem para ajustar-me com a lei, e mesmo assim eu posso continuar recebendo o mal, porque eu não convenci o outro. Não convenci de que já estou no outro momento, porque as minhas vibrações, que são imagens do meu pensamento, estão falando mais alto do que eu mesma. Por isso que um ajuste com a lei dos desafetos, nós precisamos ombrear aquele espírito por toda uma existência na Terra que Jesus chama os primeiros 1000 passos, né? Então, vamos pensar sobre isso, diligenciando sanar a falta cometida e articulando o serviço que nos evidencia o intuito de reparação. O que há naquela pessoa que eu estimulo mágoa nela, eu estimulo ressentimento.
eu estimulo a rejeição, porque são referências que eu trago no meu perispírito, nas instâncias da minha personalidade. Então, se eu sou uma pessoa que me magoa facilmente, eu tenho total condição de magoar muitas pessoas, de ressentir as pessoas. E é isto que nós temos que, concomitantemente, ajustar-nos com o outro, limpar as nossas referências. E o Evangelho hoje está nos dizendo que para limpar as nossas referências doentes, que vibram e pulsam, é imprescindível nós estarmos muito mais focados no trabalho do bem realmente, do que estar aguardando a reação do outro, que pode ser um desafeto para mim. Então vamos refletir. Esse tema do perdão, ele é fundamental, porque todos os dias, e todos os dias mesmo, nós podemos nos deparar com situações que vão exigir de nós o perdão. E então, se nós vamos vivenciar isso praticamente todo dia, porque nós nos relacionamos uns com os outros, esse assunto é mesmo fundamental para nós. E o espírito que já conseguiu estabelecer de pronto o perdão, ele vive num estado de leveza permanente, porque ele não teme mais interagir com as pessoas, sejam elas quem forem. Nós estamos nos demorando, e o capítulo é longo mesmo, sobre o perdão, para que isso cale fundo em nossa intimidade. Como nós falamos ontem, a Célia está complementando hoje, às vezes nós, ao interagirmos com alguém, esse alguém dispara sobre nós conteúdos seus, vibrações incompatíveis com o bem e com a verdade. Aquilo vem em nossa direção e nós não nos incomodamos. Aquilo causa um mal-estar momentâneo, mas não tem aderência. Ou seja, nós não ficamos ressentidos, ou seja, ressentindo ou pensando, repensando naquilo uma vez, 2 vezes, 10 vezes. Nós ouvimos, fazemos algum comentário, seguimos em frente e aquilo não fica aderido em nós. E às vezes, vindo de outra pessoa, a mesma fala, o mesmo conteúdo, aquilo dispara em nós um ódio, uma mágoa, um ressentimento desproporcional. Por que que isso acontece? Então a gente vai precisar entender por que que isso acontece. Por que que com alguém aquilo é tão difícil que se viesse de outra pessoa não teria aquele impacto? É porque aquele núcleo que aquele ressentimento alcança está diretamente relacionado com aquela pessoa. Em algum lugar do passado, nós nos machucamos, nós nos enfrentamos, nós nos desajustamos e o núcleo que gerou o desafio ainda está ali. E quando o outro fala, aquela fala vai direto, porque a fala, o que é a fala? É uma vibração construída por pensamentos, por sentimentos, pela inteligência, pelo raciocínio, por tudo aquilo que nós somos em espírito. Todas aquelas vibrações atingem de cheio
o núcleo construído, mal construído dentro de nós, numa situação em que aquela pessoa fez parte da cena. Bom, e aí? E agora, né? Como resolver? Resolvendo a nós mesmos. Porque aquela pessoa que provoca aquele mal-estar em nós, ela pode não mudar, ela pode ter o desejo de permanecer como ela está nessa existência. E aí, nós não vamos nos tratar? Como será? Então, compreendendo que a transformação de nós mesmos não depende da mudança do outro, e sim da autopercepção de nós mesmos, é 100% possível mudar, desde que nós comecemos a fazer um trabalho profundo conosco mesmo, de instalar no nosso íntimo a renúncia, o sacrifício, a abnegação. Porque são essas estruturas de valores que são capazes de nos fortalecer suficientemente para que na hora daquele embate eu renuncie a mim mesmo. Porque o grande ponto desse capítulo, o grande momento, o auge desse capítulo é entendermos a frase que diz assim, que o esquecimento daquilo que chegou até nós para o desenvolvimento do perdão não é o esquecimento da coisa em si, mas é o esquecimento de nós mesmos. Esse é o ponto alto do capítulo. Esse é o ponto alto. Eu não vou esquecer o que você fez para mim. Eu vou esquecer de mim mesmo. Esse é o ponto. Então, quando você me atingir naquele ponto que está dentro de mim, que eu ainda não transformei e que tem a ver com você, eu vou esquecer de mim mesmo. Aí eu vou te perdoar. Isso é de uma grandeza capital. E quando nós não esquecemos de nós mesmos, fixamos naquilo que veio do outro, que não tem nada a ver conosco muitas vezes, e que por desejarmos manter uma personalidade doente, ficamos na mágoa, no ressentimento, na raiva, no egoísmo, no orgulho e tudo que deriva. Então, esse texto que a Célia trouxe para nós hoje, intitulado O Exame do Perdão, e ele coloca assim: nas menores questões do ressentimento, sujeitemo-nos a desapaixonado exame de nós mesmos. Então, ressentiu? Examina-te. Porque, na verdade, nesse momento da nossa vida, depois de 2000 anos da vinda de Jesus, não era mais para ressentirmos com nada. Com absolutamente nada e nem ninguém. Não era mais para isso. Mas se isso ainda acontece, a recomendação é: examina-te desapaixonadamente.
Isso é muito importante para nós. Extremamente. Tem algo em mim que ainda é obtuso, que ainda precisa ser lapidado, que eu não investi força suficiente para a transformação e que precisa de mudança. E quando, agora já nesse texto, nós vamos ver que Simeão diz para nós, espíritas, não ouvideis jamais de que, tanto por palavras como por ações, o perdão das injúrias não deve ser uma palavra vã. É tão importante nós entendermos isso, porque o perdão não pode ser uma palavra vã. O perdão tem que ser um movimento imediato. Sabe por que eu te perdoo? Sabe por que eu te perdoo? Porque eu me examinei e descobri que o que você falou me revelou um câncer espiritual que eu tenho em mim. Então eu vou cuidar de tratar. Vou largar você para lá, vou cuidar do meu câncer. Que é exatamente isso. O câncer, ele causa metástase, ele lança suas células defeituosas por todo o organismo, compromete a vida do ser. Então, eu te perdoo, porque eu vou me dedicar ao câncer íntimo. Por isso que eu te perdoo. Pode seguir em paz. Eu vou cuidar de mim. Né? E esse movimento é altamente libertador. E não é assim, eu te perdoo porque eu sou boazinha. Eu te perdoo porque eu percebi que se você é doente, a minha doença supera a sua. Por isso que eu te perdoo, porque eu esqueço de mim mesmo. Né? E esse movimento da alma, ele vai trazendo profunda paz aos nossos espíritos. Eu vou cuidar de mim. Eu estou nesse estágio, você rosnou e eu já magoei. Eu estou nesse estágio, nossa Senhora, se eu estou nesse estágio, deixa eu sair correndo, não é? Porque eu preciso de tratamento. E muito, não é pouco não. Esse movimento, ele é fundamental de entendimento. E a mágoa, o ressentimento, a raiva, o ódio, eles têm gradações. Que se nós não cuidarmos, nós podemos até enlouquecer. Quantas pessoas enlouquecem de raiva. Então vamos refletir sobre isso, fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, quanta alegria, Senhor, de nos encontrarmos nesta hora em Seu nome, desejosos de aprender e aprender, para que possamos servir melhor, libertarmos-nos
de tudo aquilo, Senhor, que significa para nós atraso espiritual. Que possamos, Mestre, nos dedicarmos cada vez mais à construção de nós mesmos. Que o amor, a fraternidade, o perdão não sejam para nós vãs palavras, mas signifiquem a expressão de tudo aquilo que temos necessidade de construir em nós, para nos libertarmos da prisão do egoísmo, do orgulho, que estabelecem essas chagas em nossos corações, da mágoa, do ressentimento, da raiva. Que nesta manhã gloriosa, Senhor, estejamos dispostos a nos libertar, a nos fazer melhor a cada dia. Ampara, Senhor, nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa. Que nesta hora abençoada eles sejam envolvidos, socorridos nas suas necessidades mais íntimas, e que estes espíritos que nos assistem possam, Senhor, envolvê-los. E nós, que estamos felizes por nos encontrarmos na terra do cruzeiro, na pátria do Evangelho, queremos te agradecer por tudo que a vida nos tem ofertado. Liberta-nos, Senhor, das nossas dificuldades íntimas, para que possamos fazer o melhor aonde quer que nos encontremos. Que sejamos fraternos no lar, honestos no trabalho, que sejamos irmãos uns dos outros no templo que frequentamos, e que sejamos aqueles espíritos servidores na sua seara. Se conosco, agora e sempre. Que assim seja.